da mensagem da Palavra de Deus, que está no livro de Romanos, capítulo 8, diz a Palavra de Deus assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, vamos observar o que Cristo fala aqui, através da boca do apóstolo São Paulo. Eu sempre digo em minhas pregações que quando essas palavras são lançadas, não tem nada a ver com carne, nada a ver se você é carnal nos seus atos de fazer, nada a ver se você é santinho nos seus atos. Aqui separou a carne do espírito. Por quê? O que é que diz aqui? Porque a lei do espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Então, existem duas leis. Tem a lei do espírito de vida, que não tem nada a ver com a carne, e tem a lei do pecado e da morte, que era a lei de Moisés. Que o povo, naquela lei, tinha o compromisso de 613 pontos para cumprir aquela lei. Um deles era dar o dízimo, né? E lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 8, 9 e 10, chama as pessoas de ladrões, de amaldiçoadas, e no 10 pede o dízimo. Aí são pessoas carnal, não é os espíritos que são ladrão, não é os espíritos que são ali amaldiçoados, mas o ato da ruindade, da maldade daquelas pessoas carnais leva a ter essa fama, leva a ter esse apelido. E quando diz trazei todos os dízimos a cada tesouro para que haja mantimento na minha casa, não é uma petição para os crentes, não é uma petição para os filhos de Deus, não é uma petição para os salvos de Deus, porque os filhos de Deus não são a carne, os filhos de Deus é os espíritos que habitam em nós. Então, o próprio Jesus diz que a carne para nada presta, o espírito é o que vivifica. A Bíblia diz que nós somos mortos, mas Cristo vive em nós. Então, se nós somos mortos e Cristo vive em nós, não vamos arrumar nenhuma salvação quando damos dízimo, não vamos arrumar nenhuma salvação quando damos oferta, não vamos arrumar nenhuma salvação quando fizermos nenhum bem para ninguém. O bem deve ser feito por caridade, um ajudando o outro. Mas a salvação foi na cruz. Cristo nos resgatou no livro de Gálatas, né? Capítulo 3, versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Então, não é quando eu dou um dízimo, não é
quando eu dou uma oferta, não é quando eu faço um jejum que você é abençoado, não é quando eu me batizo em água que você é abençoado. Não, eu já sou abençoado porque Cristo se responsabilizou, morreu na cruz, no meu lugar, para que eu fosse abençoado. Então, o versículo é muito claro, que diz que Cristo nos resgatou. Nos resgatou quer dizer todas as pessoas, sem exceção de pessoa. Pode ser católico, pode ser macumbeiro, pode ser crente, pode ser pastor, pode ser bispo, todos na mesma lista. Ele não morreu por mim e deixou outra pessoa de fora, por causa do ato da sua carne. A carne sempre vai fazer atos criminosos, atos de roubo, atos de mentira. Mas o Espírito, ele salvou. E nós somos conhecidos como filhos de Deus. Não na carne, mas no Espírito. O livro de Hebreus 2,14 diz que, visto como os filhos participam de carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Não fala que ele tem o império da morte, fala que ele tinha. Porque ele não existe, foi destruído. Mas nas igrejas, tá vivinho e são aí. Nas igrejas, ele não foi destruído, né? E o versículo 2 diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte era a lei de Moisés, que as pessoas hoje oprimem os outros, né? Mas vamos supor que o dízimo chegou e está valendo agora em 2025. Vamos fazer a vontade dos pastores. Vamos dizer que o dízimo vale agora em 2025. Podemos abrir a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 7, no versículo 5. Para nós aceitar o dízimo hoje, nesse tempo de 2025. Porque a palavra diz assim, eis que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio, tem ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isso é, de seus irmãos. Pronto. Tudo bem, pastor, tudo bem, bispo, o dízimo vale agora em 2025, mas não é eu que dou, não é você que recebe, porque você não é do filho de Levi, porque eu não sou irmão do filho de Levi. Então você não pode receber porque você não é do filho de Levi. Eu não posso dar porque não sou irmão do filho de Levi. Então, se o dízimo vale, que vala, que eles continuem dando lá. Certo? Então, tudo claro. Está valendo o dízimo? Está valendo o dízimo. Eu não sou dizimista, mesmo que o dízimo está não valendo. Quem tem que dar o dízimo é o filho de Jacó. Lá é a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, a tribo de Zebulão, a tribo de Manassés, a tribo de José, sabe? Aquele povo lá é que tem que ser dizimista. E o único a receber é a tribo de Levi, que é os únicos que ficaram para receber esses dízimos. E quando isso se acabou, quando derrubaram o templo caiu, o mandamento encerrou. Mas se os pastores quiserem que isso vala, e acredito que isso vala,
tem que fazer valer nesse povo. Nem os pastores podem pegar, nem os bispos podem pegar, nem eu e nem os brasileiros nenhum pode dar dízimo, né? Porque nós não vivemos mais pelas nossas obras carnais, mas nós vivemos pelas obras de Cristo espirituais. Foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos abençoou, foi Ele que morreu para que nós pudéssemos viver nele, né? Então diz que nós não vive, Ele vive em nós. Então, Ele na sua morte também nos matou para que possa viver em nós. Essa é a mensagem para essa tarde. Que Deus tenha misericórdia do povo que não conhece a verdade.